Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O meu nome é Marlene, mas ali naquela casa eu usava o apelido de Moranguinho. Era assim que todo mundo me conhecia. Era assim que eu me apresentava quando algum cliente perguntava o meu nome. Tinha sempre um que falava, mas eu não estou perguntando o teu nome de guerra, eu quero saber teu nome de verdade. Eu retrucava assim na base da brincadeira e provocava. Quer e vai continuar querendo. Quem começou a me chamar de Moranguinho foi uma colega ali da boate, pois eu costumava usar uma roupa assim para dançar que tinha desenhos de morango. E aí todo mundo começou a ir na onda, né? E me chamar assim. E acabou pegando. Foi ali naquela boate que eu conheci o Adriano. Eu já o tinha visto 2 ou 3 vezes ali na casa. Normalmente ele estava acompanhado de um amigo. Ele chegava, pediam alguma coisa para beber e ficavam por ali. Assistiam a um show de striptease, mas dificilmente iam para o quarto com alguma menina. Até que um dia ele se aproximou de mim, perguntou meu nome e eu dei a resposta de sempre. Nesse dia em questão, ele estava sozinho, não estava com um amigo. E ficou ali puxando assunto comigo. Me pagou uma bebida e pelas tantas comentou: você é a menina mais bonita aqui dessa boate, sabia? E diga uma coisa, quanto custa o teu show particular? Resultado, acabamos indo para o quarto e fazendo um programa pela primeira vez. Sabe, aconteceu uma coisa tão estranha. Eu costumava fingir quando eu ia para o quarto com alguém. Eu dificilmente sentia algum tipo de prazer fazendo o programa ali, naquela boate. Eu encarava aquilo como um trabalho mesmo. Agia de um modo profissional. Mas com o Adriano foi diferente. Sei lá o que aconteceu, mas tudo foi assim, tão especial. E aquela foi apenas a primeira vez que nós dois ficamos juntos. Porque, sei lá, eu acho que a nossa química rolou. Deu certo. Tanto que acabei fazendo uma coisa que nunca foi do meu feitio, pelo menos até então. Lhe passei o número do meu celular particular, para a gente poder se encontrar fora daquela casa. E para ele, só para ele, eu falei o meu verdadeiro nome. Resumindo, passamos a nos encontrar em outros lugares. E a verdade é que aos poucos o Adriano foi despertando coisas em mim que eu imaginava que jamais iria sentir. Pelo menos não no exercício daquele meu trabalho. Eu sentia demais a sua falta, por exemplo. Ficava pensando nele o tempo todo. Ficava imaginando o que ele estaria fazendo, se tinha alguma mulher por perto. Olha, eu não queria que isso tivesse acontecido, porque foi isso que mudou completamente, radicalmente toda a minha rotina. Mas a verdade é que com o tempo, eu acabei me apaixonando. Uma mulher que se apaixona no trabalho pode não ser uma coisa tão esquisita assim, mas desempenhando o trabalho que eu desempenhava, vamos convir, não é muito aconselhável. Eu lembro que um dia, cerca de uns 3 meses depois que a gente andava se encontrando ali fora da boate, ele perguntou: Marlene, você seria capaz de largar essa vida por alguém? Olha, Adriano, depende, né? Mas por que você está perguntando isso? Em vez de responder, ele fez outra pergunta. Por acaso alguém já tentou te tirar lá da boate? Sei lá, te propôs viver assim uma vida comum, tipo marido e mulher? Olha, para ser sincera, já aconteceu. Mas é que eu não sentia nada pela pessoa, então achei que não valia a pena. Mas se fosse alguém como você assim, eu confesso que fica pelo menos balançado. Aliás, já que você tocou no assunto, posso te falar uma coisa, assim, do fundo do coração? Sabe que você é o primeiro cara com quem eu me relaciono assim fora da boate? Desde que eu entrei para essa vida?
Ele sorriu. Gostou do que eu falei. Tanto que me deu um beijo. E fizemos amor novamente. Juro. Eu não confessei assim que estava apaixonada. Pelo menos não com todas as letras, mas, sabe, fiquei com vontade. Apesar de já estarmos saindo há 3 meses, eu tinha muito medo, principalmente pela vida que eu levava. Da vida dele, por exemplo. Esse era outro perigo. Outra coisa que me assustava. Eu não sabia nada. A gente até evitava ficar conversando muito. Aproveitava o tempo para, sabe, curtir um ao outro. E para ser bem sincera, chegou num ponto que eu já estava me sentindo mal dentro daquela boate. E eu já me incomodava agora quando o outro homem me tocava. Até que comecei a pensar seriamente em largar daquela vida. Eu queria estar o tempo todo com o Adriano. Eu só pensava nele. Ficamos 2 semanas sem nos vermos. Ele falou que ia viajar a trabalho, até que voltou. Aí nos encontramos de novo. E depois de fazermos amor, ele me falou: preciso te contar uma coisa, Marlene. Tava pensando, sabe, como é que eu vou te falar? Eu falei que ia viajar, mas na verdade, eu estava resolvendo a minha vida. Resolvendo a tua vida? Como assim? Olha, a gente ainda não conversou sobre isso. Eu nunca cometi nada, mas eu era casado. Casado? Sério? Nossa, Adriano, eu não podia imaginar. Mas o que houve? Quer saber mesmo? Me apaixonei por outra mulher. Na verdade, não era casado no papel, né? Eu e a Andréia, a gente só morava junto. Mas sabe, não estava dando certo, porque eu comecei a gostar de outra mulher. Olha, eu nunca fui ingênua. Só pelo modo como ele me olhava, eu sabia que era de mim que ele estava falando. E só eu sei como me senti. Me bateu assim uma euforia, uma vontade de sorrir, uma coisa gostosa. Depois ele acrescentou: sabe que eu nunca me senti tão bem com alguma mulher? Do jeito assim que eu me sinto com você? Minha vontade é te roubar pra mim, fugir com você. Ir embora para outra cidade, quem sabe até um outro país. Começar uma vida do teu lado. Você tá falando sério? Mas a gente não precisa ir embora para outra cidade para começar uma vida nova. Eu falei aquilo e a gente continuou se olhando. Mas, sabe, ficou nisso. Ele falou que eu era essa outra mulher, porque ele tinha se apaixonado. E eu também achei melhor não ficar forçando a barra, né? Foi mais ou menos quando completamos 10 meses de envolvimento, que a gente estava saindo junto, principalmente fora daquela boate, que ele começou a dar demonstrações de que queria mesmo alguma coisa séria comigo. Volta e meia, ele entrava no assunto sobre eu largar aquela vida, arranjar uma outra ocupação. Ah, se ele soubesse que eu já estava querendo fazer isso há muito tempo. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado no banco. Não era assim uma fortuna, né? Mas era uma graninha boa. Dava para ir me mantendo até eu conseguir um emprego novo. E um dia, sem ele falar nada, eu conversei com o dono da boate e falei que queria me aposentar. Não ia mais trabalhar ali. Ele não gostou muito. Até porque pensou que eu fosse ir para outra casa. Mas não. Me fez jurar que eu não ia para alguma casa concorrente. E até tentou me manter ali, mas no fim prevaleceu a minha vontade. Quando nos encontramos, eu e o Adriano, eu fui lhe dar notícia. Hoje faz 1 semana que eu saí da boate, Adriana. Eu sei que você nunca me pediu para fazer isso, mas era uma coisa que eu vinha pensando em fazer e já fazia muito tempo. Como assim, Marlene?
Não me diga que você fez isso por minha causa. Por tua causa e por mim também, né? Por nós dois. É que eu já não estava mais conseguindo levar numa boa aquela vida, porque desde que a gente se conheceu, sei lá, alguma coisa mudou em mim. Por mais incrível que pareça, até aquele momento, nenhum de nós dois tinha falado assim claramente que estava apaixonado um pelo outro. A gente falava, né, coisas assim do tipo, olha, eu me sinto muito bem do teu lado, nossa, fazer amor com você é um sonho, mas abrir o coração assim, falar em paixão, em amor, nunca tínhamos falado, não tinha acontecido ainda. Sei lá, parecia que um estava esperando pelo outro, né, tomar iniciativa. E com medo de que o outro nunca falasse nada, eu, nessa ocasião, acabei criando coragem e confessando aquilo que eu sentia. Falando que eu estava apaixonada, encantada, e, para minha alegria, ele também foi sincero. Puxa, que bom ouvir isso, Marlene, porque é exatamente o que eu estou sentindo por você também. Também estou apaixonado. Fizemos amor de um modo ainda mais intenso depois daquela conversa. Até que dias depois, eu levei para conhecer o meu pessoal. O apresentei para todo mundo como o meu namorado. E todo mundo o adorou. Detalhe, ninguém sabia o tipo de vida que eu levava. Ninguém, que eu digo, da minha família. Todo mundo pensava que eu trabalhava numa loja, pelo menos era isso que eu falava. E eu pedi que ele fosse discreto para não fazer nenhum comentário assim desnecessário que pudesse dar a entender que eu... Ele me tranquilizou. Não, pode deixar comigo, capaz. Depois ele ainda foi me levar em casa. Na verdade, ainda demorou um pouco para isso acontecer. Ele me levar na casa dele. Porque, não sei, eu fiquei meio ressabiada, com medo de não ser bem recebida, pelo fato do Adriano ter sido casado, ter se separado por minha causa. Mas, no fim, acabou dando tudo certo. A mãe dele era uma mulher tão simpática, sabe? Me recebeu tão bem naquela casa, assim como todo o resto da família. Ele também me apresentou exatamente do jeito que eu tinha apresentado, como sua namorada. Para resumir, minha vida acabou mudando muito. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que a minha vida teria uma reviravolta tão grande. E juro, em nenhum momento, em nenhum instante, me arrependi da decisão que havia tomado. Pelo contrário, estava tão apaixonada, tão feliz, que o único arrependimento que eu tinha mesmo era de não ter largado aquela vida antes para ficar com ele de uma vez por todas. Mas, sabe, eu acho que tudo acontece no seu tempo. E de mais a mais, para que apressar aquilo que vale a pena esperar? Dali alguns meses, lembro que era meu aniversário, eu nem imaginava que ele estivesse preparando uma surpresa para mim. Ele organizou um churrasco lá mesmo, na casa dele. Chamou o meu pessoal, outros parentes dele. Eu era a única que não sabia de nada. Imagine a minha surpresa. Adorei o que ele fez. Aliás, eu adorava tudo o que ele fazia por mim. Além do churrasco, tinha até bolo. Só que ainda tinha mais uma surpresa. De repente, ele pediu a atenção de todo mundo e tirou um porta-joias do bolso. Um anel solitário. Eu fiquei olhando para aquela joia, assim, nas mãos dele ainda. E, sabe, já comecei a marejar os olhos. Olha, Marlene, eu fiz essa festinha para você, mas não foi só para comemorar o teu aniversário, não, viu? Eu queria aproveitar essa ocasião para fazer mais uma coisa. Será que não é muita coisa ao mesmo tempo? Não, não é. Queria aproveitar a festa do teu aniversário para te pedir em casamento. Você aceita?
Meu rosto, nessas alturas, já estava banhado em lágrimas. Eu, sinceramente, não imaginava uma surpresa tão linda. Sabe, todo mundo começou a bater palmas, todo mundo comemorando, gritando. Acho que não preciso nem falar qual foi a minha resposta, né? Aceitei na mesma hora. Era tudo o que eu queria na vida. Trocamos um abraço, um beijo. Foi simplesmente um momento maravilhoso. Era um anel tão bonito, tão delicado. Depois que o Adriano colocou ele no meu dedo, eu não me cansava de ficar olhando, exibindo para todo mundo. Até que a noitinha, a festa continuou, né? Por volta das 7 horas, eis que chegou uma pessoa que eu não esperava. Naquela festa, quer dizer, sei lá, eu acho que nem o Adriano esperava. Era a mulher dele. Quer dizer, ele mesmo tinha dito que eles não eram casados no papel. Apenas tinham morado juntos. Mesmo assim, eu não entendi o que aquela mulher estava fazendo ali. Ela cumprimentou algumas pessoas, até que se aproximou de nós e ficou me encarando. Eu, nessas alturas, já estava tremendo. Depois se voltou para o Adriano e falou: então foi por causa dessa fulaninha que você me abandonou? Pensei que fosse mais bonita. O Adriano retrucou: o que você está fazendo aqui, André? A infeliz riu, assim, debochadamente, mas sabe aquele riso de deboche mesmo? Aí se virou para trás e falou num tom alto o suficiente para todo mundo ouvir: escutem, o Adriano por acaso contou para vocês onde foi que ele conheceu essa mulher aqui? Você contou para eles, Adriano? Hein? Para tua mãe você contou? André, por favor, veja bem o que você vai falar, pelo amor de Deus. Conta, Adriano. Tenho certeza de que tua mamãe vai adorar ficar sabendo. Ela e todo mundo. Dona Carmen, o filhinho da senhora conheceu essa fulana numa casa de programa. A senhora está entendendo? Quer dizer, nem sei se ela largou a vida, né? Ou se continua lá, se vendendo por dinheiro. Eu gelei. Principalmente vendo a expressão de todo mundo se transformando. Aí ela se virou assim para nós, novamente. E sem desfazer aquele risinho de deboche, ainda acrescentou: eu não falei que você ia me pagar caro? Coitado do Adriano. Ficou mais branco que uma folha de papel. Sem saber o que dizer, porque dizer o quê? E ela fez aquele estardalhaço, depois simplesmente saiu pela mesma porta que tinha entrado. Ninguém disse um A, mas a expressão de todo mundo era do mais completo assombro. De repente a minha mãe, que estava ali, tão estressada como todo mundo, tão espantada como todo mundo, perguntou, num fio de voz: que história é essa, Marlene? O que essa louca falou? A mãe dele também perguntou se aquilo era verdade mesmo. Aí começou aquele burburinho, sabe, todo mundo cochichando, falando, e foi me dando uma coisa, foi me dando um mal-estar, até que em vez de negar, ou de dizer qualquer outra coisa, me deu aquela espécie de ataque de pânico. E eu saí correndo daquela casa. Fui abrindo espaço entre todo mundo. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria ouvir pergunta de ninguém, nem dar explicação para ninguém. Meu Deus, como que aquela criatura sabia da minha vida? Será que o Adriano tinha comentado alguma coisa com ela? Ou será que ela foi investigar? Depois que soube que tinha sido por minha causa, que o Adriano tinha se separado.
Devo ter corrido uns 3 ou 4 quarteirões, mas logo ele me alcançou. Por ele, teríamos voltado lá para sua casa. Mas eu não tinha mais coragem de encarar ninguém. Depois do que tinha acontecido, eu queria só abrir um buraco e enfiar a minha cabeça lá dentro. Acabamos então indo até um parque. Ele estacionou, sim, e ficamos ali dentro do carro, ele tentando me consolar. Conversamos muito sobre nós, sobre tudo. Falei que não sabia como ia fazer lá em casa. Agora que todo mundo da minha família sabia de tudo. E que eu também não teria coragem nem de olhar para a cara da mãe dele. Que com toda certeza do mundo também não ia querer. Sabe, uma mulher como eu, como Nora. Tudo por causa daquela criatura vingativa que eu nunca tinha visto na minha vida. E que acabou com todos os meus sonhos. Eu até perguntei se ele também não se importava. Agora que estava todo mundo sabendo. Sim, porque pelo sim, pelo não. Ele olhou para mim assim, até com uma cara meio de bravo. E a resposta que esse homem me deu me surpreendeu tanto, porque você acha mesmo que eu vou me importar com o que os outros estão pensando? Marlene, eu te amo. Será que você ainda tem alguma dúvida? Mas eu te amo é porque der e vier. Tá entendendo? Não vou me afastar de você, a menos que você não me queira mais. E enfrenta o mundo, se for preciso, para ficar do teu lado. Foi a coisa mais linda que eu já tinha ouvido. Eu acho que só depois de ouvir aquilo, eu consegui me acalmar pelo menos um pouco. Aquilo parecia um pesadelo, mas em seguida se transformou num sonho. E apesar de toda a vergonha que eu tinha passado, a gente continuou junto. Depois tive uma conversa com a família dele. Contei tudo. Não escondi nada. E olha, foram até mais compreensivos do que eu imaginava. Na medida do possível, é claro, né? Pelo menos na minha frente ninguém me condenou. Depois, o pior. Tive de enfrentar a minha família. Só que no fim, sabe? Querendo ou não, todos tiveram de aceitar. Até porque que outro remédio? Estamos juntos até hoje. Embora a gente sinta um pouco de rejeição das pessoas. Sabe, eu acabei adotando a filosofia dele. O que importa mesmo é nós dois estarmos felizes. E não o que os outros falam da gente. Repito, nunca me arrependi das escolhas que fiz. Só me arrependi de ter demorado tanto para conhecer o Adriano, para admitir que o amava, para trocar aquilo que eu fazia pela vida de mulher de família, de felicidade. Hoje sim, posso dizer que me sinto mulher de verdade e feliz, que sou uma mulher assim abençoada, porque, sabe, eu sei que há pessoas, e eu mesma conheço mulheres, que jamais abandonariam aquela vida por homem nenhum desse mundo. Eu tive colegas assim. Sei lá, é que as pessoas não são umas iguais às outras. Eu experimentei a vida de casada, de amante de um único homem, e gostei tanto que pro resto da minha existência não quero outra coisa para mim. Quero viver e morrer nos braços do homem que eu escolhi. Nos braços do homem que me ama e que eu também vou amar até meu último suspiro.